Alô. Boa tarde a todas e a todos. Agradecemos bastante, enquanto consórcio da Amazônia Legal, pela presença de todos. É uma maravilha ver essa sala tão cheia e somos muito gratas aos nossos parceiros, justamente para poder trazer diferentes iniciativas. O consórcio ele é feito da representatividade dos estados. E é com muita alegria que eu apresento o painel do Serviço Geológico do Brasil, que vai lançar o seu Atlas de Risco Geológico da Amazônia Legal. Com muita honra, eu chamo a moderadora, a senhora Sheila Gatinho Teixeira, que é gerente de Hidrologia e Gestão Territorial, pesquisadora em Geociências e uma das autoras do Atlas. Muito obrigada a todas as autoridades e aos autores desse Atlas, e o espaço é dos senhores. Olá, boa tarde. Está escutando? Bom, boa tarde a todos, a presença de todos aqui. É com grande satisfação que o Serviço Geológico ele vem lançar, né, o nosso Atlas de Risco Geológico da Amazônia. Aqui, em agradecimento também ao espaço do Hub da Amazônia, consórcio da Amazônia Legal. Tá? Então, como já foi dito, eu sou uma das autoras, mas aqui estão todos os autores, tá? A Diane Fonseca, Almir Conceição, Iris Celeste, Gisele e o professor Cláudio Laffenstein, da UFPA. Tá? Além do Elton Andretta, só que não está aqui, mas ele também parte da CPRM no Serviço Geológico de Manaus. Tá? Então, agradecendo também a presença, né, dos nossos representantes, eu vou passar a palavra para a nossa presidente, tá? Sabrina Góes. Também agradecer a presença da nossa superintendente, Diane, e do Coronel Benjol, comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará, que é um grande parceiro do Serviço Geológico, né, que ajudou muito a trazer dados, né, que culminaram nesse Atlas. Boa tarde a todos. Está dando para ouvir? Está baixo, não está funcionando. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui durante essa COP30. Participar da COP da Amazônia é um grande privilégio para o Serviço Geológico do Brasil. Eu sou presidente do Serviço Geológico do Brasil e diretora de Infraestrutura Geocientífica. E hoje estar aqui com toda a nossa equipe reunida e pessoas tão importantes que escreveram esse livro é um motivo de muita honra. Então, eu quero agradecer ao consórcio da Amazônia também. E pode colocar, Sheila. Mas ele precisa transmitir. Bom, o Atlas de Risco Geológico e Hidrológico da Amazônia, lançado durante a COP30, é uma importante contribuição científica para a ação climática. A publicação reúne dados inéditos, oferecendo informações que ajudam governos e comunidades a se preparar e proteger vidas. Ao mapear os principais riscos naturais da região, o Atlas se torna uma ferramenta essencial para o planejamento territorial e a adaptação climática e a segurança das populações amazônicas. Boa tarde a todos. Eu sou Diane Fonseca, superintendente do Serviço Geológico em Belém. Também sou pesquisadora em geociências e autora do livro. E também sou mapeadora de áreas de risco há 13 anos dentro do Serviço Geológico. Nós estamos muito felizes por estar aqui nesse momento, porque esse Atlas ele está para ser lançado há um certo tempo, mas deveria ser nesse momento. Não tinha outro momento para lançar esse Atlas, veio no momento certo. E nós, como mapeadores de áreas de risco, e também estamos muito felizes com a presença da Defesa Civil, tanto do Amazonas quanto do Estado do Pará, e vocês estão aqui representando todas as defesas civis que andaram com a gente nos 356 municípios mapeados. Sempre que nós estivemos em todos os municípios, fomos muito bem recebidos pela Defesa Civil. Então, eu agradeço a presença da Defesa Civil, em nome do Coronel Benjol. E vamos lá. Bom, o que é esse Atlas, né, que a gente está lançando e apresentando para vocês? Ele não é só um produto do Serviço Geológico. Ele é o resultado de 13 anos de trabalho
de vários pesquisadores, e o resultado da relação entre governo federal, estado, município e a população em áreas de risco. O Atlas ele reúne, esse dado, as principais ameaças naturais que afetam a população da Amazônia, como as inundações, os deslizamentos, erosão pluvial e erosão costeira. Mas o que esse Atlas ele tem de diferente de qualquer outro produto? É que a gente tem dados inéditos, porque nós somos o Serviço Geológico, nós somos o órgão que chega em qualquer lugar desse país. A gente revira cada canto desse país. E eu falo para vocês com muito orgulho isso, porque a gente vai mapear até a última casa ribeirinha junto com a Defesa Civil. E a Defesa Civil que andou com a gente sabe, não importa se a casa ribeirinha está a 3 horas da sede municipal, nós vamos lá. Se as pessoas sofrem com algum tipo de desastre, alguma tipologia, nós vamos identificar essas áreas. Então, por que esses dados são inéditos? Porque nunca outro órgão mapeou, chegou lá e identificou. Nunca outro órgão reconheceu, escutou a população para entender deles como é aquele processo, como ele ocorre, então, qual o tipo de recorrência para a gente poder descrevê-lo cientificamente. Então, aqui nesse Atlas, a gente tem outros processos que não foram descritos no Brasil e até mesmo no mundo. Então, a gente tem as ilhas flutuantes, que também acabam erodindo as margens de grandes rios quando o Amazonas está na sua cheia máxima. A gente tem terras crescidas, que depois da cheia do rio Amazonas, ele descarrega tanto sedimento que acaba soterrando casas, soterrando agriculturas, plantações. A gente tem as erosões fluvio-marinhas, porque aqui é único. A gente passou um tempo tentando enquadrar metodologias nacionais no contexto amazônico, e nós estávamos forçando a se enquadrar em contextos já existentes. Mas agora a gente descobriu que nós somos únicos, e por ser únicos, a gente tem tipologias únicas. A gente tem fenômenos totalmente típicos da dinâmica amazônica. E isso traz, Coronel Benjó, um reflexo muito grande para a Defesa Civil, porque quando a Defesa Civil não consegue classificar uma tipologia de risco, porque só existe na região amazônica, ela precisa enquadrar no contexto nacional. Então, como a Defesa Civil vai encontrar, no contexto nacional, uma ilha flutuante que acaba tampando a conexão do rio com a população? Como a Defesa Civil vai enquadrar as terras caídas que tanto afetam a população? Então, esse Atlas ele traz não um reflexo para dados científicos, para o conhecimento científico de desastre natural no país. Ele também traz uma necessidade mudanças na codificação brasileira de desastres, porque a codificação se enquadra, no que a ONU preconiza. E esse momento é um momento ímpar para a gente mostrar para a ONU que existe na Amazônia desastres que nunca foram antes descritos e que precisam ser enquadrados. Ao longo desses 13 anos, foram mapeados 354 municípios na Amazônia, apresentado em mapas, imagens e dados que tornam o conhecimento sobre as áreas de risco acessível e essencial para o planejamento e a proteção das comunidades amazônicas. E isso está refletido dentro do Atlas em números, São 13 anos de pesquisa para proteger vidas na Amazônia. Proteger vidas porque a gente trabalha com a prevenção. Não existe gestão de risco no país, em qualquer lugar, se não existe identificação das áreas de risco, se não existir dados para que você possa fazer o planejamento dessas áreas e como proteger essa população das ameaças que elas estão expostas. Então, na Amazônia, nós temos 5,2% da sua população exposta a desastres e ameaças de risco. É cerca de 1,47 milhão pessoas na Amazônia. São 364 mil edificações expostas a alguma tipologia de desastre. Então, por 13 anos, as equipes do Serviço Geológico do Brasil, elas cruzaram rios, estradas e florestas na Amazônia.
entraram em casas afetadas e a gente entra em todas as casas que são possíveis de identificação. Nós ouvimos histórias, porque o relato da população é essencial para a gente. É a experiência da população, junto com o nosso conhecimento científico, com metodologia científica, que traz o retrato das áreas de risco no país. E a gente escutou muitas histórias de perdas e recomeços. Registramos também com precisão científica e sensibilidade humana os efeitos dos adversos da natureza sobre as comunidades amazônicas. Esse atlas de risco geológico e hidrológico ele nasce do encontro entre conhecimento técnico e a experiência das comunidades, que vivem, resistem e se adaptam diante dos eventos extremos. O risco na Amazônia e números, nós temos mapeados atualmente 354 municípios. E isso traz um número para a gente que é um pouco por cento, de 50% da Amazônia. Assim, a gente verifica que, se mapeando 50% da Amazônia, eu já descobri tantos processos que nunca foram antes descritos no mundo, a gente precisa, sim, mapear o resto da Amazônia. E isso precisa ser uma cooperação e esforço, não só do Serviço Geológico, mas de todas as esferas do governo, para conhecimento do que cada processo que ocorre e que não foi antes reconhecido, e as populações da Amazônia que devem ser reconhecidas, assim como qualquer outra população do sul e do sudeste do país. E mais desses 50 municípios da Amazônia, os riscos e seus graus de risco ainda não foram identificados. Então, é urgente essa ação integrada entre todas as esferas do governo, para que o levantamento contínuo e a mitigação e eliminação desses riscos seja uma referência e um objetivo para todo mundo. Então, aqui a gente mostra também os números do Amazonas em risco. No estado do Amazonas, 62%, dos 100%. A gente tem o Acre, Rondônia, Pará, Amapá, Maranhão, Roraima, Mato Grosso e Tocantins, da quantidade de municípios que foram identificados pelo Serviço Geológico. Então, a gente verifica que tem muitos estados que necessitam de mapeamento e identificação dessas áreas. De todos os estados, a gente tem o Amazonas como 100% dos municípios mapeados. Então, outros números que a gente tem, de 691 mil pessoas estão em áreas de risco à inundação, são 231 mil em áreas de risco de alagamento e 160 mil pessoas em áreas de risco de deslizamento planar. Essas são as tipologias que mais afetam a região amazônica. Mas depois delas, a gente tem praticamente todas as tipologias que acontecem em todos os lugares, e fora as que são peculiares da região amazônica, que foram identificadas pela primeira vez pelo Serviço Geológico. Só no Pará e no Amazonas, a gente tem mais de 567 mil pessoas em risco. E sobre a vulnerabilidade e adaptação, que tanto se fala, a gente sempre escutou muito, quando a gente acaba mapeando o resto do país, que as populações amazônicas elas estão adaptadas, porque os amazônicos eles sofrem todos os anos, então eles constroem palafita, eles colocam barcos flutuantes e eles acabam se adaptando. Mas eu já escutei várias vezes de pessoas afetadas que ninguém está acostumado a conviver com água durante 2 meses na altura do pescoço. Ninguém está acostumado, entendeu, a ter que passar a noite em claro, vigiando para que os seus filhos não sejam mordidos por cobra, jacaré e qualquer outro tipo de animal peçonhento por conta das inundações. Então, falar que as comunidades amazônicas já estão adaptadas é não conhecer e não escutar a realidade dessa população. Porque quando você escuta essa população, ela não está acostumada. E sim, ela merece, como qualquer outra população do país, o reconhecimento oficial do governo, a identificação de suas áreas, não por ser uma população que já está adaptada, é porque ela merece todas as políticas públicas voltadas para a prevenção de riscos e desastres. Aqui, voltando... Opa, desculpa. Volta 3. Você pode voltar um pouquinho onde parou? Eu não poderia deixar
né, de reconhecer aqui e falar em nome dos grandes parceiros, não são parceiros, são nossos colegas de trabalho. A Defesa Civil, hoje, vou voltar aqui, sobre a nossa cooperação e integração. Sem cooperação e integração, a gente não faz esse trabalho. Então, o Serviço Geológico do Brasil, ele é construído em parceria com as defesas civis, principalmente, com os governos estaduais e municipais, as universidades, e aqui o muito obrigado pela universidade, está presente o nome do professor Cláudio Fabian, e as pessoas, principalmente as pessoas que moram em áreas de risco. A gente acaba formando uma rede de cooperação que une o conhecimento científico, a gestão pública e a experiência local para reduzir riscos e proteger as vidas na Amazônia. Esse atlas ele está disponível nos sites do Serviço Geológico, porque todos os produtos do Serviço Geológico eles são para a sociedade. Eles são imediatamente disponíveis. Então, ele está para ser baixado e eu espero que o Serviço Geológico possa fazer, assim como fez na região amazônica, possa fazer na região sudeste, no centro-oeste e na região nordeste. Esse atlas, a diferença dele é que ele sintetiza toda essa identificação e mapeamento de áreas de risco num produto acessível para a população, de fácil leitura. Então, dentro dele, vocês vão encontrar as descrições das áreas de risco, do que são as tipologias de riscos de desastre, de como ocorrem as terras caídas, de como ocorrem as terras crescidas, as ilhas flutuantes, e o que a gente pode fazer para mitigar esses efeitos. E além dos números, né, sobre mapeamento de áreas de risco no Brasil. Eu agradeço a participação de todos vocês aqui nesse painel. A gente está muito feliz e a gente abre para perguntas, para quem tiver. Eu passo também a fala para o Coronel Beijó, primeiramente, né? Tá. Primeiramente, desejar uma boa tarde, né? Em nome da nossa presidente, Sheila Gattini, cumprimentar todos aqui. E para o Corpo de Bombeiros, né? Aqui no estado do Pará, o comandante-geral ele acumula duas funções. Ele é o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, naquela atividade de salvamento, resgate, né? Atuamos em resposta como agência de resposta do Corpo de Bombeiros, mas também o comandante-geral ele é o coordenador estadual de proteção e defesa civil. Por que eu estou fazendo esse destaque? Porque o modelo no Brasil, em alguns estados, ou está na Casa Militar, ou como Santa Catarina, que tem uma estrutura específica, né, que não está dentro do Corpo de Bombeiros. Apesar de que a Constituição de 88, ela coloca a atividade de defesa civil como uma atribuição constitucional do Corpo de Bombeiros, né? Hoje nós temos um conselho de comandantes gerais do Corpo de Bombeiros e um conselho de gestores de proteção e defesa civil, né? Mas que se complementam com um único objetivo: salvar vidas, né? Fazer gestão de risco e desastre. Nesse diálogo permanente, né, com o Serviço Geológico do Brasil, com a própria universidade, nós temos aqui uma parceria muito grande com a Universidade Federal do Pará, né? Alguns bombeiros fazendo o mestrado profissional, né, em gestão de risco e desastre natural na Amazônia, né? Já avançaram para um doutorado. Nós temos um projeto na instituição de construir o primeiro centro estadual de gestão de risco e desastres, numa área que hoje é acoplada ao Corpo de Bombeiros, onde nesse centro a ideia é ter um centro de excelência, onde se faz a proteção e defesa civil, mas também nessa relação com a universidade, né, alunos bolsistas de mestrado, de doutorado, estarem nesse centro, né, gerando pesquisa e fazendo junto conosco, né, proteção e defesa civil. Então, agradecer a oportunidade, né, de estar nesse momento, um momento singular para o Estado, que é a COP30. Né? O Corpo de Bombeiros participou da organização, faz parte do grupo de segurança, né? E a nossa, pela importância, não que seja menos importante o papel de cada agência, mas o olhar da ONU para a atividade de bombeiro é tão importante, a importância dessa atividade, que do sistema de segurança pública, o Corpo de Bombeiros é o único que acessa a Blue Zone, né, para ver a visão da importância
do Corpo de Bombeiros do mundo, né? E da Proteção e Defesa Civil. Então, nós estamos com a nossa equipe aqui, o nosso comandante regional do Baixo Amazonas. O Baixo Amazonas também, todos os anos nós temos, né, muitas decretações de situação de emergências que são homologadas pelo Estado, bem como reconhecido pelo governo federal nesse conjunto de ações de resposta. Mas hoje, no Estado do Pará, a gente tem trabalhado fortemente a prevenção, especialmente nesse trabalho com o Serviço Geológico do Brasil, colaborando, né, diretamente em campo, né, que a gente chama de zona quente, trazendo esses parâmetros de informações para a construção do mapa que hoje foi apresentado aqui, né, nesse momento que eu digo singular, que é a COP30. Então, eu agradeço, em nome do Corpo de Bombeiros, em nome do Governo do Estado, a oportunidade de participar desse painel, né, e se colocar sempre à disposição, né. Eu vi um termo aqui que é fundamental: não fazemos proteção e defesa civil sem uma rede de colaboração, né? Por isso que o termo em proteção e defesa civil é coordenação, não existe subordinação. Então, quando um desastre ele se instala, e que nós usamos a ferramenta gerencial do Sistema de Comando de Incidentes, ali nós temos várias autoridades, né, presentes. Quem coordena é o coordenador estadual, o desastre, na sala de situação ou no gabinete de crise. Mas não há subordinação, né? É uma coordenação, é um trabalho, cada ator daquela agência, dentro da sua esfera de competência, né, sem nenhum tipo de subordinação, com o único objetivo: gerenciar aquela crise, aquele desastre. Como aconteceu no Rio Grande do Sul, em que os corpos de bombeiros estiveram presentes do Brasil todo, inclusive o Pará, deslocamos equipes para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, ele é, eu digo, uma linha divisória para a forma de se enxergar a relevância de se fazer gestão de risco e desastre no país. Hoje foi apresentado o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil para a Defesa Civil Nacional, né, porque a gente tem um cenário, né, de eventos extremos, um cenário prospectivo, em que nós temos que ter esse conjunto de agências dialogando e estruturadas para estarem preparados para trabalhar a prevenção, mas também para estarmos qualificados para fazer a resposta a esse desastre. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, né, e parabenizar o Serviço Geológico do Brasil, né, pelo excelente trabalho que presta em todo o país, né, e especialmente aqui no estado do Pará, que é um estado continental. Fazer proteção e defesa civil no estado continental, a logística é bem mais complexa, inclusive os modais de deslocamento, né, para se fazer o socorro. Então, boa tarde e, mais uma vez, parabéns ao nosso Serviço Geológico do Brasil. Bom, dando continuidade ao nosso painel, eu gostaria de abrir para perguntas, né, do público. Se tem alguma pergunta? Boa tarde. Antes de mais nada, eu quero parabenizar não só esse trabalho, mas a própria história do Serviço Geológico do Brasil. Então, vocês têm uma história que é ímpar, né, em termos de produção de informação, defesa civil, conhecimento, produção. Eu sou técnico do Estado do Tocantins, né, da Secretaria de Planejamento, e uma dúvida: eu trabalho no zoneamento ecológico econômico do Estado. Em relação ao Tocantins ou em relação aos demais estados da Amazônia Legal, o trabalho ele foi vinculado basicamente ao bioma amazônico? Como é que foi a definição das áreas em outros estados, além da Amazônia e do Pará? Das áreas de coleta de informação. Bom, o Atlas, ele reúne as informações por município, né? Nós fizemos o que é a agregação de todos esses dados, dos mapeamentos municipais, né, ao longo desses 13 anos. Em geral, nós recebemos uma demanda do município, que pode vir ou por Defesa Civil, ou pela Prefeitura ou pela Secretaria, né? Nós atendemos esse município, fazemos essa identificação nas áreas indicadas ou pela Defesa Civil, quando o município tem, pela Prefeitura, pela Secretaria de Meio Ambiente. São eles que nos mostram as áreas prioritárias, certo? E
o Serviço Geológico, junto com a sua equipe de campo, eles irão visitar essas áreas para chancelar se é uma área de risco geológico com grau alto ou muito alto. Então, aqui, nesse atlas, ele reúne as informações dessas áreas com graus de risco alto e muito alto. Então, ou seja, são as áreas prioritárias para os municípios atuarem. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou Glauber Silva, sou professor de História e líder sindical também. Eu gostaria, primeiramente, de parabenizar, claro, a mesa pela brilhante exposição, não é, de um assunto que é de vital importância, não apenas para a região amazônica, como também, de modo geral, a sociedade brasileira. Eu gostaria de perguntar a vocês, dentro de seus estudos, se houve alguma consulta a vocês sobre a questão da futura exploração de petróleo na margem equatorial, que abrange áreas da Amazônia como o Amapá, o Pará e o Maranhão. Se houve algum tipo de, vamos assim dizer, consulta por parte do governo em relação aos riscos geológicos que essa operação pode ocasionar ou não, por gentileza. Bom, até o momento não houve, né, essa consulta, mas o que a gente já vem analisando, estudos anteriores de outras instituições que já foram feitos da margem, estudos do índice de sensibilidade ambiental ao derramamento de óleo, tá? Onde essa costa ela é setorizada, tá? Mas esse tipo de estudo ele não tem relação com o nosso estudo de risco, tá? Aqui a gente analisa riscos naturais, não riscos induzidos, certo? Então, riscos naturais associados à ocupação, muitas das vezes desordenada, muitas das vezes não planejada, né, do subsolo. Então, ainda não houve essa relação. Boa tarde a todos, me chamo Edinaldo Severo. Queria parabenizar pelo lançamento do Atlas, acho que é bem interessante, ainda mais nesse momento de COP, pois se você não tem esse mapeamento dessas áreas de risco, você dificulta a criação de novas políticas públicas, né? Concordo com a Diane, né, no caso de que as populações amazônicas não só estão adaptadas, mas sim é uma resposta direta, mas é um fato que precisa ter um investimento de políticas públicas para ter uma prevenção e não só um momento de urgência numa inundação ou em um desastre, ter um retorno esperado. Mas a minha pergunta vai em um outro sentido, uma vez de cada vez eventos extremos ocorrendo, principalmente na bacia amazônica, se nesse mapeamento que vocês fizeram, se tem algo relacionado ao risco das estiagens, da cerca extrema, né, onde principalmente as populações ribeirinhas ficam cada vez mais isoladas, tendo que percorrer quilômetros para ter o acesso à água ou até mesmo a ajuda por parte da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. Se tem algo nesse sentido no Atlas. O Atlas em si ele não traz essa informação, porque a gente não trabalha com dados meteorológicos ou de estiagem. Mas o Serviço Geológico ele tem projetos voltados para monitoramento. Os sistemas de alerta também atuam nesse sentido, de fazer um monitoramento do momento de níveis muito baixos dos rios. A gente tem diversos sistemas de alerta que operam no sentido de tanto das inundações quanto das estiagens. Então, dentro desse Atlas, não, porque o Atlas ele é um programa de mapeamento. Ele nasceu após os desastres na região serrana do Rio, não sei se muitos de vocês estão lembrados, que nós tivemos cerca de 1.400 pessoas que acabaram sendo vítimas do desastre da região serrana. Aí, naquele momento, o governo disse que ele precisava dar um basta na quantidade de pessoas, né, que estavam sendo vítimas de desastre natural. Então, foi feito um esforço do governo federal no sentido de se identificar aonde estavam as pessoas que estavam expostas a esses desastres. E desde 2012, né, no caso,
isso virou um programa do Serviço Geológico, porque a demanda dos municípios em solicitação de áreas de risco é muito alta. A gente tem uma lista de solicitação de mapeamento que a gente já tem 3 anos ocupadas. E hoje, se o município for pedir para a gente, ele tem que entrar na fila de mapeamento, porque a gente não para de mapear os municípios e a gente tem que fazer a atualização do mapeamento. Porque, infelizmente, as áreas de risco elas só crescem no país e as cidades também crescem num ritmo muito desordenado. E a gente está, com os efeitos, né, das alterações climáticas, a gente vem sentindo também nos mapeamentos que a recorrência desses processos estão acontecendo muito mais rápido. Então, é muito provável que a gente vai continuar esse trabalho durante, não sei, durante muito tempo. E a gente vai ter que abrir para outros tipos de processos também, né, que desencadeiam vítimas no país. Então... Oi. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta para o coronel. Eu queria saber, depois do mapeamento, quais são as medidas de mitigação que podem ser feitas, né, para que essas pessoas não vivam mais em áreas de risco? O que é que o governo, qual é o tipo de gestão pública? Como é que a parte do bombeiro ela atua nessa questão da gestão? Importante a pergunta. A questão das pessoas que moram em área de risco, né, ela está mais ligada à competência da gestão municipal, né? Então, o Corpo de Bombeiros, como órgão, né, pegando a atividade de defesa civil, a gente faz o trabalho de colaboração, né, ou de orientação ao gestor, que grande parte dos municípios, ou uma parte significativa, não tem a sua defesa civil municipal, e a defesa civil ela funciona como um sistema, né? A defesa civil nacional, a estadual e a municipal. Mas as coisas acontecem na cidade, né? Então, a gente faz um trabalho de diálogo com o prefeito, muitas vezes através do próprio governador, porque é uma questão política também, né? De conscientizá-lo, primeiro de criar a sua defesa civil municipal e tratar a sua defesa civil municipal como uma secretaria, para que aquele que foi nomeado como coordenador municipal de defesa civil, ele participe do conjunto de secretarias, inclusive na elaboração e construção do plano diretor. Exatamente baseado nessas informações, nesse diálogo com o próprio Serviço Geológico do Brasil, que já tem mapeado um determinado município área de risco, para que as pessoas não ocupem aquela área. E quando ocupam, vem um outro trabalho, né, que a gente pode colaborar como defesa civil em termos de orientação, mas não temos competência para tomar a decisão no sentido de retirar as pessoas da área de risco. E aí a gente acaba ficando como uma agência de resposta, né? Porque a gente tem um limite de esfera de competência, porque é mais uma decisão política, né? Eu tenho conversado muito com o nosso governador, que militou em defesa civil. A defesa civil do Estado tem se fortalecido muito, né? A gente tem fortalecido muito a parte de preparação e de prevenção, né, antes do desastre ocorrer, que é a razão de ser da defesa civil, trabalhar a prevenção, e para que ele faça o diálogo com os prefeitos, para que fortaleça as suas defesas civis e a defesa civil seja enxergada e tratada como uma secretaria, no mesmo nível do secretário de saúde, do secretário de educação. Temos algumas experiências exitosas, como é o caso de Maricá, no Rio de Janeiro, né, e outros municípios em que a defesa civil tem meteorologistas, geólogos, geofísicos, né? E aí a gente, quando eu digo que é uma quebra de paradigma, né? É preciso se olhar para as defesas civis, né, para olhar para a gestão de risco e desastre de uma forma, um outro olhar, para que nós não façamos como a gente vem fazendo ainda, muito resposta, né? O desastre ocorre e a gente, né, como aconteceu agora, né, no Paraná, né, esse ciclone, que na verdade é um tornado, né, com grandes danos e prejuízos. Ali se encontra todo o governo federal atuando, juntamente com o próprio município, que perdeu a sua capacidade de resposta, e o Estado do Paraná também trabalhando para que possa mitigar os efeitos desse desastre. Então, essa questão é mais política. O Corpo de Bombeiros não consegue
tomaram uma decisão para que esse cenário da ocupação de área de risco ele ocorra. Boa tarde, parabéns, Serviço Geológico Brasileiro, Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil pelo excelente trabalho. Meu nome é Leonardo Montalvão, também sou geólogo e amante do surf. E uma curiosidade apenas, eu acabei de receber um convite aqui de surf na COP30. E a curiosidade é, o fenômeno da pororoca, ela pode causar, eu acredito, um desastre, né, nas populações ribeirinhas, e ao mesmo tempo ele é um lazer. Como é que fica aí esse limite aí de lazer e possível desastre? Posso responder? Bom, a pororoca, né, quando a gente observa aquela coisa impactante, né, quando a gente vê a onda, ela acaba erodindo as margens, né, quando ela entra no canal fluvial. Só o que a gente percebe? Que a população ela já sabe, e a população não ocupa essas áreas. Então, ao longo de todos esses anos, a gente nunca mapeou uma área de risco à pororoca, né? Mesmo ter rodado aí os 354 municípios, não mapeamos, porque a população já sabe, entendeu, que aquela região ali ela é suscetível a esse processo erosivo de margem. Tá? Perdoe-me novamente. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao coronel, não é? Em relação à defesa civil. Infelizmente, hoje vivemos um quadro de avanço e de mudanças climáticas, não é? E o Brasil passou recentemente por 2 episódios que muitos ambientalistas apontam que o elemento mais causador deles foram mudanças climáticas. É o caso da enchente no Rio Grande do Sul, não é? Ocorrido acho que 2 anos atrás, e mais recentemente o tornado que flagelou uma cidade no estado do Paraná. Então eu gostaria de saber se já existe por parte do governo federal e de outras instituições políticas em relação à defesa civil algum preparo, algum treinamento, alguma logística para tratar dessa nova realidade que as mudanças climáticas trazem, ou continuam os mesmos procedimentos de antes? É importante a pergunta. Depois do desastre no Rio Grande do Sul, o presidente Lula determinou ao ministro da Integração Nacional, o ministro Valdez Góes, ministro onde se encontra a Defesa Civil Nacional, né, o secretário nacional Volney, e a partir daí se iniciou uma reestruturação do sistema de proteção e defesa civil do Estado, do país. Né? E uma dessas entregas ou uma dessas respostas a essa determinação é exatamente a apresentação de um plano estadual, um plano nacional de proteção e defesa civil, que foi lançado hoje. Deve ser ainda divulgado, né? E nesse plano se estabelece diretrizes de trabalho integrado, envolvendo as defesas civis daquele município que foi acometido do desastre, daquele estado e das agências da União, inclusive as Forças Armadas. Né? Por exemplo, no episódio, neste desastre do Rio Grande do Sul, vários estados, vários corpos de bombeiros e defesas civis tiveram dificuldade de logística para avançar com seus especialistas para a zona quente do desastre, por conta dessa dificuldade de integração. Né? Então, para conseguir, por exemplo, uma aeronave da FAB, da Força Aérea, era preciso que falasse com o governador falasse com o ministro da Defesa e este com o comandante daquela força. E ali levaria 2 ou 3 dias após a eclosão do desastre. Aconteceu no Rio Grande do Sul. Tanto que o Pará mandou por terra as equipes com botes e com especialistas em desastres. Atravessamos o país, né, do Pará até o Rio Grande do Sul. Hoje, depois dessa nova forma de se trabalhar e de estruturar a defesa civil, está tudo bem mais integrado. Então, a resposta hoje no país, ela é uma resposta mais célere. Aconteceu agora no Paraná, né, com todas as agências, o governo federal, né, as Forças Armadas todas, as defesas civis,
vários representantes dos estados mandando seus técnicos de defesa civis, especialistas, né, que possam operar, inclusive, o sistema de defesa civil, que é o S2ED, é onde ocorre toda a solicitação de recursos da União. Se não tiver esse conhecimento, né, o governador, o presidente, ele faz o anúncio da liberação de 5, de 10 milhões, mas isso tem uma formalidade, porque no final vai passar pelo Tribunal de Contas da União. No final tem que prestar conta. Então, né, e hoje eu digo que está bem mais integrado, né? A partir desse desastre, eu digo que o sistema de proteção e defesa civil do país está bem mais estruturado e está bem mais integrado para a resposta ao desastre. Eu acho que, complementando só um pouco o que você estava falando, o que nós, mapeadores de áreas de risco, a gente percebe até no momento de um pós-desastre que a gente atua. Quem sofre o desastre é o município, é a ponta do município que precisa dar a resposta. O coronel estava falando, o repasse de recursos, ele vai depender muito também o quão esse município está estruturado. E o que acontece muito é que, às vezes, esse município ele não tem a defesa civil formada, ou a defesa civil ela foi instituída apenas no papel. E o repasse fica muito complicado. Já cheguei em defesa civil que a pessoa da secretaria não sabia mexer no sistema S2, então não tem como solicitar naquele momento. Então, é muito necessário ainda que os municípios tenham pessoas que tenham minimamente o conhecimento em ações de defesa civil, porque a gente não sabe aonde um desastre vai acontecer, em que município vai acontecer, e às vezes ele acontece no município que tem a menor infraestrutura. Então, a população vai sofrer muito mais até o recurso chegar, até os geólogos chegarem, até a equipe de resgate chegar. Então, a gente precisa ainda reforçar no município, né, essa ponta que ela é fundamental para a gente, né? Complementando, né, as duas falas, eu gostaria também de ressaltar que nos últimos anos, o que a gente percebe, né? Após o mapeamento do município pelo Serviço Geológico, a liberação de alguns recursos, ela, principalmente pelo governo federal, ela só vem quando o Serviço Geológico já chancelou se aquele município tem ou não área de risco. Tá? Nós temos alguns exemplos aqui no estado do Pará, de 2013, se eu não me engano, se eu a memória. Nós mapeamos o município de Parauapebas, né? Eles conseguiram um financiamento através desse mapeamento de 3 milhões de reais da Caixa Econômica Federal, né, onde eles conseguiram construir um condomínio, né, eles fizeram primeiro a remoção da população, eles desmontaram todo um morro, que era uma área de risco, e construíram um condomínio. Tá? Então, toda aquela população que nós mapeamos, elas acabaram ocupando, né, essas unidades desse condomínio. Então, assim, foi um dos exemplos, né, que a gente sempre utiliza nas nossas apresentações, que é aquele exemplo bem-sucedido que a gente gostaria de ver em todos os municípios. Né? Mais recentemente, nós tivemos em Rondon do Pará também, que houve a liberação pelo Ministério de Desenvolvimento Regional, também para uma área que nós mapeamos. Vou dar mais um exemplo de Bragança, aqui na costa nordeste do estado do Pará, de erosão costeira. Tá? Eles conseguiram um recurso de 9 milhões não me lembro qual foi o órgão, se foi da Câmara Estadual, já não vou me lembrar, tá? Que já faz um certo tempo. Mas essa liberação desse recurso, ela só aconteceu após o relatório e a delimitação das áreas de risco do Serviço Geológico. Tá? E, recentemente, eu digo esse ano agora, de 2025, nós recebemos uma demanda, né, da Prefeitura de Rurópolis, que eles só podiam acessar um recurso se eles tivessem o nosso mapeamento. Então, ou seja, o que mostra como o Serviço Geológico hoje tem um papel importante até justamente na liberação desses recursos e no desenvolvimento, no processo das obras. Né? Então, hoje, esses mapeamentos, eles realmente podem salvar vidas. Bom, a gente está chegando em 15 minutos que a gente tem. Eu não posso deixar, né,
da gente chamar todos os autores dos livros, porque os autores eles são mapeadores, eles são os pesquisadores que estão lá na ponta, e aonde quando a gente recebe demanda de mapeamento de 400 municípios em 3 anos, em 2 anos, quando vem uma solicitação da Casa Civil da Presidência, que a gente precisa mapear 800 no Brasil, e é essa equipe que diz, não, a gente vai conseguir, a gente vai para frente, e a gente conseguiu. Desde o desastre na região serrana, eu lembro que eu estava participando, e nós éramos 11 pessoas em Friburgo, Nova Prefeitura, Petrópolis, e veio a demanda do mapeamento de 400 municípios no Brasil em 2 anos. E o Serviço Geológico contratou mais gente, e foi para cima e conseguiu terminar os 400 municípios em 2 anos. Depois a gente recebeu mais 800 e conseguiu. Então, essa equipe é uma equipe muito boa de trabalho. A gente não tem tempo ruim, a gente vai no desastre, no pós-desastre, e a gente vai antes. A gente espera que o nosso trabalho seja usado para políticas públicas de redução de risco. A gente espera muito que o trabalho chegue para prevenção em áreas de risco. E a gente vai continuar fazendo porque a gente acredita muito nesse trabalho. E a gente também cria uma relação muito forte com as pessoas que moram em área de risco. Então, é por essas pessoas que estamos aqui, pela Defesa Civil que trabalha com a gente, e quando a gente liga e a gente, olha, a gente precisa mapear Rurópolis, a gente precisa mapear Chaves. Para chegar em Chaves, eu preciso pegar uma lancha, passar 3 horas, depois eu preciso chegar. Vamos sair de madrugada para mapear a Ribeirinha? Vamos. Então, é por essas pessoas que a gente está aqui também. E a gente espera que a gente consiga terminar o mapeamento da área de risco da Amazônia inteira, que a gente tenha mais políticas públicas e mais recursos para fazer esses mapeamentos, para que a gente possa reconhecer as pessoas que nunca foram identificadas como pessoas que sofrem em áreas de risco. Então, eu gostaria de chamar aqui, primeiro, todos os autores do livro. Iris Bandeira. A Iris é especialista em terras caídas, gente. Ela é a mulher das terras caídas. Pode vir para cá, para cima. Queria chamar a Gisele. Almir. Vamos levantar. Isso. Hugo Polo. Onde você está? Professor e a universidade, com seu conhecimento representado aqui, importantíssimo, nosso consultor, Cláudio Fabian Schlafstein. Agora eu gostaria de chamar a Defesa Civil do Estado do Pará. Venham. Gostaria de chamar a Defesa Civil do Amazonas também, que está aqui. Venham. Bora. Vamos tirar foto. Você quer fazer uma fala em nome seu? Em nome do Serviço Geológico, eu quero fazer um agradecimento especial a cada um aqui que se dedicou a esse trabalho. Cada um é especial e dedicou seu tempo. É como a minha colega falou, eles vão em lugares que ninguém vai, eles estão atuando em lugares que ninguém quer ir, mas o Serviço Geológico tem sido incansável em toda a sua busca pelo conhecimento científico, conhecimento geológico do nosso Brasil. E eu agradeço a cada um que participou desse livro, que ele é tão importante para nós. Aqui a gente tem um QR Code. Nós não conseguimos imprimir tantos exemplares, mas nós temos aqui o QR Code. Se vocês quiserem depois passar aqui e colocar, né, a câmera do seu celular para, então, acessar todo o nosso conteúdo, vocês fiquem à vontade.
E, mais uma vez, eu agradeço a todos os presentes e a todas as perguntas, todos que participaram do nosso painel. Muito obrigada.